Então agora vamos começar a entrar mais na parte de descrição do movimento, mesmo cinemática, só que agora em duas dimensões e não mais uma dimensão apenas. E esse é o motivo para a gente estar estudando vetores, tá? Porque a gente precisa deles. Então, vamos dizer que a gente tem a seguinte situação. Eu coloquei aqui eixos x e y, vou colocar os vetores unitários i e j, só para vocês irem se acostumando com eles. Imaginem que a gente tem a seguinte situação. Tem uma pessoa que está parada aqui na origem. Tá? Então, digamos que o ponto inicial onde essa pessoa está é o ponto 0, 0. Ela está na origem do sistema XY. E aí essa pessoa quer ir para algum outro ponto. Vou botar ele aqui. Vamos chamar esse ponto de ponto P. Ponto P qualquer. Que vai ter coordenadas x e y. Não nos importam os valores. E aí a questão é, bom, se isso aqui fosse, por exemplo, uma pessoa parada numa esquina, e aqui a gente tem esses dois retângulos cinzas, se eles representassem casas, ou edifícios, ou blocos de apartamento, ou mesmo quarteirão de uma cidade, né? Uma quadra de uma cidade, como que essa pessoa que está aqui na origem poderia ir até o ponto P? E aí vocês podem pensar em algumas maneiras diferentes. Tá? Então vocês podem pensar, por exemplo, que ela faz isso aqui. Ela anda primeiro em X e depois ela sobe em Y e chega em P. Ou ela poderia ainda andar em X um pouco mais e aí subir em Y e aí voltar em X para chegar em P. Ou ela poderia primeiro subir em Y e depois andar em X para chegar em P. Ou ela ainda poderia, se tivesse um caminho aqui no meio, né, tivesse um túnel, por exemplo, ela poderia ir direto nesse ponto zero da origem até P. E agora notem que em todos esses movimentos que a gente está fazendo, o resultado final para a gente é esse aqui. É essa pessoa sair de zero e chegar em P. Tá? Então, é equivalente a fazer esse deslocamento aqui com essa seta em azul que eu acabei de escrever. Mas vejam, essa seta em azul, a gente pode considerar ela também como a soma de, por exemplo, outras duas setas. Digamos, essa seta que está aqui em x com essa seta que está em y. Ou essa seta que está em y com essa seta que está em x, não nos importa. Então, o que vocês podem estar notando agora é que, na verdade, o que a gente está fazendo é pegar esse vetor aqui, que eu vou dizer que é um vetor A, então, vetor A, e escrever ele como uma soma de uma coisa em x, que eu vou chamar de delta x. Então, digamos que isso aqui é a componente em x, delta x, portanto, na orientação y, mais esse deslocamento aqui em y, delta y, na orientação j. Tá? E lembrem sempre o que é delta para a gente, né? Quando a gente olhou delta x lá na, na, nas primeiras aulas, né? Nos primeiros encontros online, a gente escreveu isso aqui como x menos x0. Lembrem, isso é o deslocamento, né? Ou seja, a posição final menos a inicial. A mesma coisa vai valer em y. Delta y é y menos y0. E aí vejam que agora o que a gente está fazendo é escrevendo esse vetor aqui, que agora representa um deslocamento para a gente, como uma soma de deslocamentos individuais em x e y. E notem como, para deslocamento, só importa a posição final e a inicial. Não nos interessa se a pessoa percorreu um caminho muito maior, né, se ela foi e voltou, porque o ponto inicial dela e o ponto final são os mesmos ainda. Então, o deslocamento em x e o deslocamento em y continuam iguais, continuam os mesmos. E aí vejam, isso aqui é importante para a gente, tá? Porque antes, quando a gente estava em uma dimensão, então a gente tinha em uma dimensão a gente tinha uma linha reta, né? E aí uma coisa só podia andar para frente ou para trás. E aí a gente podia simplesmente dizer que para frente era positivo, para trás era negativo. Vejam que isso não é mais possível agora aqui.
Porque o que significa um sentido positivo de movimento? É positivo em x e em y? Ou pode ser positivo só em x, mas negativo em y? Ou pode ser positivo em y e não ter movimento em x? Ou pode ser positivo em y e negativo em x? Vejam que todas essas coisas são possíveis, tá? Então a gente não tem mais como simplesmente utilizar um sinal de mais e um sinal de menos. Agora a gente precisa de mais informação. E essa informação vai aparecer através do uso dos vetores aqui, tá? Então notem, isso aqui corresponde a um deslocamento em x mais um deslocamento em y, tá? Mas como eles estão em orientações espaciais diferentes, eles ficam indicados vetorialmente, tá? Então a gente não vai, da mesma forma que quando a gente escrever um vetor, né, como A, componente AX, I mais componente AY, B, J, a gente deixou a soma indicada, que a gente também vai deixar a soma indicada em termos dessas componentes. E aí, por último, né, na verdade, esse vetor aqui, A, ele vai ser o vetor de deslocamento para a gente, que eu já vou colocar aqui como vai ser, mas depois eu vou escrever melhor isso, tá? Normalmente a gente vai usar esse R aqui, tá? R normalmente vai significar posição para a gente, em 2 ou 3 dimensões, e ΔR vai ser o vetor de deslocamento, que vai ser ΔXi mais ΔYJ. E a gente já vai ver como fazer isso de uma maneira mais explícita, tá? Eu vou começar fazendo um exemplo, que é um exemplo do livro e que vai estar na lista de exercícios de vocês, a lista 3. Aí eu vou começar só fazendo ele, não vou fazer todo, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente faz e o que a gente faz. Então, primeira coisa, esse problema diz o seguinte: um carro viaja 50 km para leste, 30 km para o norte e 25 km em uma direção 30 graus a leste do norte. Então, vamos pegar isso por partes, tá? Primeira coisa, a gente precisa colocar nossa orientação aqui. Então, eu vou botar nossos eixos, eixo X e eixo Y. Agora, notem, o problema está falando em termos de norte e leste, né? Então, eu vou dizer que o leste está aqui na orientação X positiva, enquanto que o norte está aqui na orientação Y positiva. E vejam, obviamente o sul estaria aqui para baixo, né, e o oeste aqui. Também notem que as unidades que a gente tem aqui são quilômetros, tá? Então eu vou dizer que os meus eixos aqui eles estão em quilômetros. A gente não precisar ficar escrevendo quilômetros o tempo todo. Então se eu marcar uma posição aqui y igual a 20, por exemplo, significa 20 quilômetros. X igual a 50 significa 50 quilômetros. E assim vai. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou dizer que inicialmente o carro estava na origem, tá? Então, o ponto inicial do carro vai ser o ponto 0, 0. E eu posso fazer isso? Sim, eu sempre posso, tá? Porque como a gente vai estar interessado em analisar a variação que aconteceu, ou seja, a gente quer olhar os deslocamentos, então não importa se eu escolhi o ponto 0, 0 ou ponto 1 ou qualquer outro ponto, a variação que vai acontecer é a mesma. E aí faz sentido a gente escolher sempre o mais simples, tá? E o mais simples costuma ser o zero. Então a gente começa do ponto x igual a zero, y igual a zero. Aí qual é a primeira coisa que o carro faz? O carro viaja 50 quilômetros para a direita, aqui no sentido positivo do eixo x, que é leste, né? Então ele vai parar aqui em 50 quilômetros. Então vamos dizer que esse seja o ponto 1 que o carro para, que é o 50, 0, né? 50x, 0y. Agora notem, o que aconteceu aqui foi que ele teve um deslocamento, né? Eu vou chamar esse primeiro de deslocamento aqui de delta R1, vamos chamar assim. Então, o vetor deslocamento, delta R1. Agora, que vetor é esse? Como que eu escrevo essa coisa agora? Em termos desses números que o problema me deu e dos vetores unitários. Bom, isso é bem simples, né? Porque pensem bem, esse vetor ΔR1 ele está só em x. Então ele vai ter só a componente x. E qual é o tamanho dessa componente? A gente sabe que é 50, tá? Então é 50 i.
E notem, isso aqui está em quilômetros, tá? Eu não vou escrever mais os quilômetros depois, mas lembrem, é importante que vocês lembrem, essas coisas aqui têm dimensão física, tá? Então elas têm unidades. Então é 50 quilômetros I, tá? E a grandeza está aqui nesse escalar, nesse 50. Aí a segunda parte da viagem ele vai 30 quilômetros para o norte. Então o que isso significa? Agora o carro vai subir 30 quilômetros para o norte. Ou seja, ele vai chegar aqui numa altura y igual a 30. E aí ele vai estar no ponto 2. Que ponto 2 é esse? É o ponto 50 quilômetros, 30 quilômetros. Mas notem, para chegar lá, ele agora teve um outro deslocamento. Vou chamar de delta R2. Agora, que delta R2 é esse? Notem, é o equivalente, eu vou até desenhar aqui, em vermelho, tá? Esse vetor aqui. É um vetor que sobe, ele aponta para cima. Portanto, ele tem apenas componente y agora. Tá? Mas que componente é essa? É mais 30j. Lembrando de novo, né? Última vez que eu vou botar quilômetros. E aí a última parte desse problema, que é a mais difícil, tá? Ele diz o seguinte. E aí, na última parte, ele avança 25 quilômetros em uma direção 30 graus a leste do norte. Então ele sai daqui, ele vai avançar 25 quilômetros até um ponto 3, só que nessa direção 30 graus a leste do norte. Então vamos olhar, fazer uma outra figura aqui para ver o que é 30 graus a leste do norte. Então vamos pensar no seguinte: se isso aqui é x e aqui está o leste, isso aqui é y e aqui está o norte, então quando eu digo o seguinte, eu digo 0 graus a partir do norte, o que isso é? É um vetor que aponta diretamente para o norte. Tá? É um vetor que aponta para o norte. 0 graus a partir do norte é apontar para o norte. Agora, se eu disser 90 graus para leste do norte, o que significa? Significa eu pegar esse vetor e virar ele 90 graus até o leste. Portanto, 90 graus a leste do norte seria um vetor apontando para o leste. Então, 30 graus a leste do norte é um vetor que faz um ângulo de 30 graus com o eixo y. Tá? Então, vejam, 30 graus com o eixo y. Portanto, se faz 30 graus com o eixo y, faz 60 graus com o eixo x. E aí, o que essa coisa aqui está nos dizendo? Né? Que esse vetor, né, 25 km em uma direção 30 graus a leste do norte, ele é um vetor que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x, de 30 graus com o eixo y, e que o tamanho dele, né, o módulo dele é 25 quilômetros. O tamanho desse vetor é 25 quilômetros. E sabendo isso, o que eu posso fazer? Eu posso escrever as componentes desse vetor. Então, eu vou dar um nome para esse vetor, vou dizer que ele é o delta R3, tá? Só porque era o que a gente estava usando antes. E aí notem o delta R3, ele vai ser o quê? Vai ser a componente x, tá? Então vamos chamar simplesmente de R3x vezes o cosseno de 60 graus, nesse caso, e mais a componente R3y vezes o seno de 60 graus J. Notem que para usar o 30 graus, vocês teriam que ter o oposto aqui, né? Seria x seno de 30. Vou até escrever isso aqui, tá? Então, a mesma coisa, R... Perdão, aqui não é 3. É simplesmente, não é x nem y, é simplesmente R3, né? E R3. E lembrando, R3 é o módulo desse vetor, que é 25 km. Então, isso aqui é simplesmente, agora sim, a componente x, i e a componente y, j. Então, notem, as componentes são a componente r, agora sim, 3x é o quê? R3 cosseno de 60 graus e R3y
R3 seno de 60 graus. Ou ainda poderia ter escrito isso aqui em termos do ângulo de cima, mas aí eu teria que trocar aqui, né? Seno de 30 e mais cosseno de 30J. Então vejam, essas são as componentes que eu posso escrever em termos do ângulo 30 ou do ângulo 60. Aí eu só tenho que me lembrar dos valores. Então vamos escrever esse vetor agora de uma maneira direta aqui. É a delta R3, portanto vai ficar o quê? O módulo do vetor 25 vezes o cosseno de 60 graus e mais o módulo do vetor 25 vezes o seno de 60 graus J. Se vocês forem olhar, né, o cosseno de 60 vai ser 0,5. Né? Então, isso aqui vai ficar 25 vezes o cosseno de 60, que é 0,5, e mais 25 vezes o seno de 60, que é 0,87J. Então, esse vetor vai ficar o vetor 12,5i mais 25 vezes 0,87, 21,7J. Então, esse é o vetor, o último vetor do deslocamento. Agora, notem, se eu quero, né, o que o problema me pede aqui é desenhe o diagrama vetorial e determine o módulo e o ângulo do deslocamento total. Tá? Então, eu vou botar em vermelho aqui, o que ele está falando é deslocamento total. Então, o que ele quer? Ele quer todo esse vetor aqui, que sai da origem e chega lá no último ponto P3. Tá? Então, é esse vetor aqui que eu vou chamar de o delta R total. Tá? Então, o delta R total ele vai ser todo esse vetor aqui. E aí, bom, como que a gente chega nesse vetor? Agora é bastante simples, tá? Porque o vetor de deslocamento total, ele vai ser a soma dos deslocamentos todos, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem o delta R1 mais o delta R2 mais o delta R3. E agora a gente já tem todos esses vetores no formato de componentes escritas com vetores unitários, né? Porque a gente tem que o delta R1 era 50 mais, né, 50i. O delta R2 era mais 30J. Quanto que o delta R3 é mais 12,5i mais 21,7J. Então, notem, agora basta a gente fazer a soma, né, das componentes. Né? E aí lembrem a regrinha básica, a gente soma i com i, j com j, né? X com x, y com y. Então, que vetor é esse aqui? Esse é o vetor 50 mais 12,5, portanto 62,5i, mais 30 mais 21, né? Então mais 51,7j. Lembrando, isso aqui está sempre em quilômetros, tá? Essas componentes estão em quilômetros. E aí o que o problema pede para vocês fazerem é, bom, primeiro desenho o diagrama vetorial, isso a gente já acabou de fazer, né? A gente já desenhou o diagrama e já determinou todos os pontos aqui, inclusive. Né? Então, esse ponto P3 aqui é o 62,5 e 51,7 quilômetros. Né? Esse é o último ponto onde essa coisa para. E o vetor de deslocamento é esse vetor ΔR, que está em vermelho aí. Aí o que o problema pede ainda para terminar? É o módulo e o ângulo de deslocamento total. Tá? Então, o módulo é bem simples. A gente precisa fazer o módulo de ΔR, mas lembrem, isso aqui é sempre a mesma coisa. Né? A raiz positiva na soma dos quadrados das componentes. Então, 62,5 ao quadrado mais 51,7 ao quadrado. E se vocês fizerem isso, vão encontrar alguma resposta em quilômetros. Vou deixar para vocês fazerem essa parte. E B, o ângulo do deslocamento total. Aí basta vocês usarem alguma relação que determine
esse ângulo aqui, θ, ou esse ângulo aqui, φ. Então, por exemplo, uma relação que vocês poderiam usar é que a tangente do ângulo θ corresponde à componente y, né, portanto 51,7, dividido pela componente x, 62,5. E aí determinar o ângulo θ usando a função inversa aqui, o arco tangente. Tá? Vejam, esse é um problema que vai estar na lista de exercícios, eu já fiz quase todo aqui, é para vocês terem uma referência, mas ainda precisam terminar ele. Então, vamos falar agora de uma maneira mais precisa um pouco, definir as coisas que a gente vai usar em termos do movimento em um plano cinemático em duas dimensões. Né? Lembra, a gente saiu de uma só dimensão e veio para duas. E agora, basicamente, tudo que eu falar em duas dimensões vai ser exatamente igual em três dimensões, com a diferença de que a gente vai ter mais uma componente z, que aqui a gente vai ignorar. Tá? Mas a regra geral é que quando a gente sai de uma dimensão para duas, a mudança é grande. Quando a gente vai de duas para três, não tem mudança nenhuma. A única mudança é simplesmente colocar lá o termo que está faltando, a componente z. Só isso. Tá? De novo, eu tenho aqui os eixos x, y, tá? E aí eu coloquei mais uma vez os vetores unitários i e j, só para vocês irem se acostumando e lembrando deles. Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação, tá? Então a gente tem um primeiro vetor que está aqui em azul, que eu vou dizer o seguinte, esse vetor marca o ponto onde alguma coisa está. Que ponto é esse? Vai ser o ponto 0, que eu vou chamar de x0, y0. E esse vetor eu vou chamar de vetor R0. Então, esse vetor em azul, ele me indica essa posição. Então, esse vetor R, no geral, tá? R a gente vai usar para chamar um vetor posição. Aí, isso vai ser a notação mais comum que vocês vão encontrar por aí. Tá? R normalmente vai significar a posição. Notem, isso é só nomenclatura, é o nome que a gente deu para a coisa, a gente pode dar o nome que quiser, mas é o mais comum, então é bom se manter com aquilo que é mais usado. E aí vocês podem imaginar que agora essa pessoa que estava nesse ponto P0, ou um carro, sei lá, qualquer móvel, um objeto, um animal, qualquer coisa, saiu dali e veio para outra posição, que eu vou chamar esse ponto aqui, ponto P, que vai ser o ponto XY qualquer. E aí agora eu quero escrever os vetores e também o vetor deslocamento. Tá? Então, primeira coisa, vamos analisar. O primeiro vetor R0, notem, ele tem componentes o quê? x0 e y0. Né? Porque notem o ponto x0 e y0, então isso corresponde a uma componente x0, uma componente y0. Então, esse vetor R0, a gente sabe escrever ele como x0 e mais y0 j. Notem, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo antes, tá? Não tem nenhuma diferença. Agora vamos olhar esse vetor R agora, que eu vou chamar aqui. Vetor R. Que é uma nova posição, tá? Então, digamos, posição inicial, posição final, posição 2, posição mais nova. Esse vetor agora, ele vai ter uma componente aqui em x, que tem um tamanho x, e a componente em y, né, tá aqui, tem um tamanho y, tá? Porque ele não está especificado, é genérico isso aqui, tá? Então, algum valor de x e algum valor de y. Mas eu sei que eu posso escrever esse vetor R como sendo o vetor xi mais yj. E agora, se vocês lembrarem, quando a gente falou de soma vetorial, soma gráfica de vetores, né? Vocês podem ver o seguinte, que se eu pegar e ligar um vetor que está aqui do ponto P0 até o ponto P, então eu posso desenhar um vetor entre esses dois pontos, sem problema nenhum. Não tem nada que me impeça de fazer isso. Então eu vou desenhar aqui em amarelo ou laranja. Vamos ver se eu consigo desenhar mais ou menos reto. Tá, ficou um vetor mais ou menos reto. Então notem que esse vetor aqui, que eu já vou chamar ele de ΔR, tá? Porque isso aqui vai ser o vetor deslocamento, ΔR.
Notem que se a gente olhar graficamente essa coisa, quando a gente falou da soma gráfica de vetores, eu disse que para fazer ela, a gente podia juntar dois vetores de maneira que o final de um vetor estivesse no início do outro, e aí a soma dos dois iria do início do primeiro vetor até o fim do segundo vetor. E aí notem que o que a gente tem aqui, eu vou até fazer isso colorido aqui para vocês, é que R0 mais ΔR é igual ao vetor R. Aí agora eu vou parar de fazer colorido, só para não ficar perdendo tempo com isso. Mas notem que isso é a mesma coisa, né? Então isso é uma equação vetorial, que nos diz que a soma de R0 com ΔR é igual a R. Então eu posso, sem problema nenhum, passar o R0 para o outro lado. Lembrem, a gente pode fazer operações de soma e subtração de vetores, basicamente da mesma maneira que a gente faz com números, só lembrando de cuidar as componentes, né? X com X e Y com Y. Fora isso, é tudo a mesma coisa. Então eu posso pegar e passar o R0 para o outro lado. E aí eu escrevo que ΔR é igual a R menos R0. E aí notem o que a gente acabou de escrever aqui. A gente acabou de escrever que o vetor deslocamento, que é o vetor ΔR, é igual à diferença entre o vetor posição mais recente, posição final, menos o mais antigo, posição inicial. E isso era a mesma coisa que a gente definia como deslocamento antes, não era? Só que a gente estava olhando apenas em uma única dimensão. Então vamos olhar como que fica deslocamento em duas dimensões, tá? Então o vetor deslocamento, que eu já vou botar ele direto aqui, ΔR, tá? Então esse é o vetor R0, esse aqui é o novo vetor R. Se vocês lembrarem em uma dimensão, né, o que a gente escrevia era que ΔX era x menos x0 e ΔY era y menos y0. Agora notem, o que a gente tem aqui são os vetores. Vou fazer em vermelho. O vetor R0, que é x0i mais y0j. O vetor R, que é xi mais yj. E o vetor ΔR, que é a diferença entre os dois, portanto R menos R0. Agora eu vou escrever esse ΔR usando as componentes. Então notem que o ΔR ele vai ficar o quê? R, então xi mais yj menos R0, mas R0 é x0i mais y0j. E aí notem o que a gente faz aqui, a mesma coisa de antes, né? A gente faz a soma, nesse caso a subtração, de componente com componente, né? Portanto, o ΔR, ele é o quê? X menos x0 i mais y menos y0j. Ou, vejam, ΔR é igual a ΔX i mais ΔYJ. Então, notem que a gente tem aqui é simplesmente uma extensão daquilo que a gente vinha falando antes, né? Que lembrem, deslocamento em uma dimensão era só ΔX ou só ΔY. Agora a gente tem duas dimensões. Portanto, a gente tem ΔX e ΔY. Tá? E aí, qual é o módulo do vetor deslocamento? Tá? O módulo do vetor de deslocamento vai ser a raiz quadrada dos quadrados aqui das componentes. A mesma coisa que a gente tinha visto antes. E notem também, né, como visto antes, se a pessoa, por exemplo, sai daqui e ela faz um caminho todo diferente, todo tortuoso, até chegar nesse ponto aqui, o ponto inicial e o ponto final são o mesmo, portanto, o deslocamento vai ser o mesmo, já que ele só depende dos pontos iniciais e final. O que vai ser diferente, de novo, vai ser a distância percorrida, né? Então, quando a gente for falar de distância, aí lembrem, a gente teria que olhar o caminho todo que foi feito, tá? Mas fora isso, notem, é basicamente a mesma coisa
que a gente vinha fazendo, só que agora a gente vai começar a usar duas dimensões.